Os irmãos já meditaram bastante nesse texto, os irmãos já se alimentaram bastante nesta palavra. Livro de Mateus, o capítulo de número 4. Louvado seja o nome do Senhor. Apenas o versículo de número 19. Enquanto os irmãos procuram, eu quero louvar a Deus pela vida do diácono Manuel e sua família, a todos os obreiros da minha retaguarda, aos irmãos e às irmãs que nos acompanham para este grande compromisso. Pois pregar a palavra, irmão, é um compromisso e uma grande responsabilidade. É o alimento de Cristo, é o pão vivo. Por isso, devo eu e quem tem a oportunidade ter a devida responsabilidade e falar não o que nós queremos, mas transmitir aquilo que o Senhor tem para a sua igreja. Todos vamos encontrar? Versículo 19 diz assim: E disse-lhes: Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Podemos tomar os nossos assentos, sente-se glorificando, sente-se exaltando aquele que tem o poder sobre todas as coisas. O nosso Deus é grande, irmãos, em resgatar o homem e dar a estratégia e a capacidade necessária para fazer a vontade dele na terra. Quando nós olhamos para este texto, nós vamos ver o capítulo de número 4 do livro de Mateus, falando especificamente dos assuntos, mas nós vamos se ater ao assunto desta campanha, aonde louvado seja o nome do Senhor. Quando nós olhamos a Bíblia Sagrada, quando nós vamos meditar em um texto bastante conhecido, nós vemos que aqui, no qual nós estamos na campanha, fala sobre Jesus na Galileia e os primeiros discípulos. Louvado seja o nome do Senhor. Mas se você olhar no livro de Marcos, no capítulo de número 1, nós vamos ver a partir do versículo 14, o mesmo texto agora vai ter um novo título. Agora vai ter a vocação dos primeiros apóstolos. E quando nós vemos este texto, nós vamos ver que depois que João ele foi entregue à prisão, a Bíblia diz que veio Jesus para a Galileia. E a palavra do Senhor nos afirma que pregando o evangelho do reino de Deus, eu já aprendo que um ganhador de almas, ele prega o reino de Deus, ele prega a palavra de Deus, ele anda na palavra de Deus, ele vive a palavra de Deus. Jesus Cristo é o maior exemplo aqui citado nesta palavra. E tu percebe, louvado seja o nome do Senhor, que quando João aqui, ele é entregue à prisão, a Bíblia diz que Jesus Cristo, ele vai pregar o evangelho do reino de Deus. E a Bíblia diz que o evangelho pregado era muito direto. Ele dizia: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e credes do evangelho. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz que ele andando ali junto ao mar da Galileia, a Bíblia diz que ele vai ver Simão e André. E a Bíblia relata, louvado seja o nome do Senhor, que juntamente ali com seus irmãos, e a Bíblia diz que estes estavam fazendo algo, e o que esses estavam fazendo era lançando a rede ao mar, porque a Bíblia diz que estes eram pescadores, estes ali estavam pescando, estes ali estavam cumprindo com o ofício do seu trabalho. Mas o que me chama muito a atenção
é que quando Jesus ele olha para alguém e o separa para fazer a obra, ele conhece muito bem quem é que ele está chamando. Quando Jesus escolhe, não estou dizendo o homem pode até tentar escolher, dizer que é este, dizer que é aquele, que é aquilo, mas a Bíblia nos afirma que quando Jesus escolhe, quando o Senhor escolhe, ele separa, ele conhece muito bem quem ele está separando, e quando Deus separa, ele entende quem ele está separando, ele entra com escape e a capacitação necessária para cumprir com a sua palavra aqui na terra. E a Bíblia nos afirma, nós vamos andar que o tempo voa. A Bíblia diz que eles vão agora deixar. A Bíblia refere à palavra logo. Quer dizer que eles não cochearam como muitos que se diz pescadores de alma, que pensam 2, 3 vezes para obedecer a palavra do Senhor. A Bíblia diz que quando eles são chamados e logo eles largam as suas redes, logo eles largam o que estão fazendo, ou seja, eles deixam de fazer aquilo que era vontade deles e passam a obedecer a voz do Senhor. Quer dizer que agora o que eles faziam não era mais lícito fazer, porque agora ele estava sendo chamado, e quem é chamado precisa renunciar, e quem é chamado precisa deixar muita coisa para trás para poder andar na vontade do Senhor. E a Bíblia afirma que agora eles deixam logo as suas redes, e a Bíblia diz que eles vão seguir. E a própria palavra nos afirma que eles vão passar dali, louvado seja o nome do Senhor, um pouco mais adiante. E a Bíblia diz que agora eles vão ver Tiago, filho de Zebedeu. E a Bíblia diz que também ali João, seu irmão, que estavam no barco consertando as redes. Louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia continua dizendo que agora eles vão chamar eles. E a Bíblia diz que eles vão deixar o seu pai. Eles vão deixar o seu pai, deixar ali a sua família no barco com os empregados e vão após ele. A Bíblia diz que aquele que ama mais a sua esposa, os seus filhos, mais do que a Cristo, não é digno de Jesus. Não estou dizendo que você não deva amar. Você tem de amar os seus filhos, você tem de amar a sua esposa, você tem de amar o seu esposo, mas nada pode estar acima da presença do Senhor na tua vida. Nada pode estar acima do obedecer a Cristo na sua vida. Quando você olha no texto, a Bíblia vem claro e dizer que eles deixam seu pai. Ele estava na companhia do pai. O pai representa a família. Eu não estou dizendo para você abandonar a tua família, não. Eu estou dizendo que a tua família não pode ser impedimento para servir. O teu esposo não pode ser impedimento para servir. A tua esposa não pode ser impedimento para servir. Os teus filhos não podem ser impedimento para servir. Ore por eles, busque estratégia no Senhor, mas não deixa de servir a Cristo. Entenda que esse texto, ele é um chamado a servir. Esse texto aqui, quando ele diz: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de alma. Entenda, meus amados irmãos, que o pescador, ele se aperfeiçoa praticando a pesca. E nenhum pescador começa sabendo tudo. Nenhum pescador, ele começa sabendo de
Na medida que ele pesca, na medida que ele avança, ele vai buscando se aperfeiçoar, ele vai buscando compreender como é que funciona a pescaria. Entenda uma coisa: pescar é uma profissão muito simples, mas entenda isso muito bem, irmãos. Quem quiser dedicar-se à pesca terá muito o que aprender. Nenhum pescador ele quer pescar aonde não há peixes. Todo pescador ele busca o melhor lugar, ele prepara a sua melhor isca, ele prepara o seu melhor anzol, ele prepara a sua melhor linha, ele supervisiona o seu material de pesca. E por que um pescador de alma tem se conformado quando o irmão não vem à casa do Senhor e não vai buscá-lo? Por que um pescador que se diz pescador de almas, quando ele vê alguém precisando e ele não faz nada para ajudar de alguma forma? Se a igreja, você percebe que tem alguém que não está vindo, se tem alguém que não está rompendo, não está avançando, não está na casa, então por que muitos ficam a esperar, em vez de buscar as almas, em vez de buscar esta alma que está precisando de uma força? Eu sou pescador de almas, não evangeliza ninguém. Eu sou pescador de almas, não coloca a Bíblia debaixo do braço, um chapéu no céu quente, um panfleto no bolso e não rompe as ruas para evangelizar as vidas. Eu sou pescador de almas. Eu não participo da consagração de manhã porque é muito cedo. Eu sou pescador de almas. Eu não venho no culto de ensino porque é muito chato. Eu sou pescador de almas. Eu não venho nas campanhas de oração. Eu não venho nas consagrações. Eu sou pescador de almas. Eu não falo de Jesus no meu trabalho. Eu não